Muito boa noite, meus caros irmãos, minhas caras irmãs. Que o Mestre Jesus ilumine a todos nós, ao Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, o GEPEC, esta conceituada instituição espírita que sempre tem acolhido os necessitados nesta grande jornada espiritual pelos caminhos da vida. Vamos elevar os nossos pensamentos ao divino peregrino da esperança, da bondade e da caridade, rogando ao nosso Senhor Jesus Cristo que ilumine a mente e o coração de cada um de nós. Jesus esteja conosco hoje e sempre. Pois bem, meus irmãos, iremos analisar as leis morais da vida, apresentado pelo Livro dos Espíritos, que foi uma produção coletiva, não única, individual, mas a obra da codificação espírita kardeciana foi produzida pelos espíritos luminares do mundo maior, conforme Jesus tinha anunciado: hei de vos enviar um Consolador prometido, e que este Consolador prometido irá revelar para a humanidade, até então, o que eu não poderia comentar e abordar. Tudo teria o seu tempo. Quando Jesus falava, ele certamente se referia, com a sua visão de futuro, o que iria ocorrer no século XIX, especialmente naquela sexta-feira do dia 18 de abril do ano de 1857, com o lançamento do grande Código de Ética para a História da Humanidade, que era a revelação dos Espíritos para a humanidade. Portanto, o Livro dos Espíritos iria surgir no século XIX como a grande bússola de orientação para o futuro da humanidade. O Livro dos Espíritos, especialmente na terceira parte que trata das leis morais da vida. Essa terceira parte é relacionada ou relacionado ao Evangelho de Jesus. As leis morais da vida está centrada nas parábolas de Jesus, nas propostas terapêuticas de Jesus. E a terceira parte do Livro dos Espíritos, especialmente da lei de reprodução, que nós vamos tratar, tanto quanto mais duas leis, Jesus, através dos Espíritos, os seus prepostos, vai apresentar Allan Kardec, através de perguntas e respostas, as questões atinentes no capítulo 4 sobre da lei de reprodução. Vejamos bem que em pleno século XIX, os Espíritos já revelavam para Allan Kardec a questão da população do globo terrestre. Hoje, em pleno século XXI, a nossa população está em torno de 8 bilhões aproximadamente. Imaginamos que no século XIX a população da Terra certamente já tinha atingido a casa decimal de bilhões de criaturas humanas. E nesses últimos 160 anos, certamente a população veio crescendo, mas a lei natural da reprodução, tanto a reprodução humana, tanto quanto a reprodução do reino animal. E a pergunta 686
do Livro dos Espíritos, Kardec formula a seguinte pergunta: é lei da natureza a reprodução dos seres vivos? E os espíritos foram contundente e objetivo. Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Ou seja, a reprodução é uma lei natural de todos os seres que vivem no planeta Terra. Eu me recordo, meus queridos irmãos do GPEC, que no ano de 2004, no Hotel Fiesta, no auditório, esteve entre nós Fritjof Capra. Fritjof Capra é o autor do livro O Tal da Física e outra obra que se tornou um best-seller mundial, Conexão Oculta. Fritjof Capra, na sua conferência naquela ocasião em 2004, ele iria afirmar: nós não evoluímos no planeta Terra. E deu uma pausa. A impressão que eu tenho é que o Fritjof Capra andou estudando a codificação espírita, especialmente a obra A Gênese, porque o Capra, ele iria dizer: nós não evoluímos no planeta Terra, e deu uma pausa. Essa pausa que ele formulou fez com que a gente parasse para esperar a sua resposta. E ele iria dizer: nós evoluímos com o planeta Terra. Nós estamos em evolução. Todas as espécies de seres viventes, desde o protoplasma, a ameba, até o ser mais complexo que somos nós, com as nossas 46 trilhões de células, que é a formação do corpo humano, está em evolução. Tudo está em evolução, tudo está na lei de reprodução. É evidente que o Capra, o Fritjof Capra, se referia que todas as espécies existentes no orbe terrestre, ou Mãe Gaia, está no seu processo de reprodução natural, a seleção natural da vida, até porque todos nós sabemos que o Cristo, ele é o governador espiritual do planeta Terra. Este planeta, esta Mãe Gaia, que tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos, e o Cristo planetário, que nós conhecemos como co-criador em plano maior, porque o Criador de todas as coisas é Deus, conforme está na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Então Deus é que fornece o fermento cósmico da vida. Deus é o padeiro cósmico, é que fornece a essência. E os espíritos são os co-criadores em plano maior, que é o caso do Cristo, que manipula a substância primordial da matéria cósmica primitiva para a formação dos mundos. Há muitas moradas na casa de meu Pai, e nessas diversidades de moradas, que são bilhões e trilhões de galáxias e de estrelas, existe os seus governadores espirituais, os co-criadores em plano maior, no nosso caso, na nossa estrela, que é o Sistema Solar. Há o diretor espiritual do Sistema Solar e há os diretores espirituais, o governador espiritual de cada orbe. Júpiter tem um governador espiritual, Plutão, Marte e o planeta Terra, que está sob a égide cósmica deste espírito mais puro que esteve entre nós, que é Jesus, conhecido como o Cristo de Deus. Ele que manipulou a matéria cósmica primitiva para a formação do que seria o planeta Terra na sua trajetória de mais de 4 bilhões de anos, e chegaria um período em que surgiria as formas biológicas da vida
no seu processo cíclico de reprodução e destruição, que é uma lei natural dos mundos em trânsito pelos confins do universo. Portanto, quando Kardec, na questão 687, diz o seguinte: indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra. Ele está falando aqui da população da Terra. Eu vou dar 2 exemplos de população. Em 1970, a população do Brasil era aproximadamente 99 milhões de habitantes. Eu me lembro por conta da Copa do Mundo de 1990, que tinha aquela música 90 milhões em ação para frente Brasil. Então, em 1970, a população do Brasil era 90 milhões. 51 anos depois se passaram, ou seja, hoje nós temos uma população de mais de 200 milhões de habitantes. Década de 50, na Índia. A Índia, nos anos 50, tinha uma população de 300 milhões de habitantes. Século 21, a Índia tem uma população de 1.482.000 habitantes. Significa que houve uma progressão, um crescimento. De onde vieram esses espíritos que foi aumentando a população dos encarnados? Portanto, quando os espíritos respondem a Kardec ao seu questionamento no item 687, ele diz assim: não, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas vê um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. A gente só está vendo apenas um ponto do quarto escuro das existências humanas. Ao longo dos séculos, os grandes cataclismos, as grandes pandemias. No século XII, entre o século XII e o século XIII, a pandemia da peste negra matou ou dizimou quase 40% da população mundial do século XII. A gripe espanhola, no início do século XX, dizimou 50 milhões de pessoas. Os grandes cataclismos, os grandes terremotos. Naquele Natal do ano de 25 de dezembro de 2002, 2001 aproximadamente, uma onda gigante que se formou das profundezas das placas tectônicas no Pacífico se emergiu e criou ondas gigantes. Era dezembro, na noite de Natal, quando nós, brasileiros e ocidentais, comemorávamos o nascimento de Jesus, o menino Jesus. O Ocidente, o Oriente, era invadido por uma onda gigante que dizimou instantaneamente 300 mil pessoas, perderam a vida pelas ondas gigantes que atingiu praticamente todo o continente asiático. De lá até os dias atuais, aquela onda de calor, em 1993, na Europa, matou mais de 2.000 pessoas. O furacão Katrina, nos Estados Unidos, matou 2.000 pessoas. E hoje, em pleno século XXI, nós estamos sendo visitados por um vírus mortal que tem tirado aquilo que é mais precioso na Mãe Gaia, que é o ar. As pessoas estão morrendo de asfixia pelo vírus mortal
que atinge os nossos pulmões e milhões de pessoas, mais de 3 milhões de pessoas no mundo inteiro já morreram vítima do coronavírus, o Covid-19. Portanto, quando os espíritos respondem dizendo Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio, certamente os companheiros do GPEC, os caros ouvintes devem estar imaginando, mas James, é castigo de Deus? Claro que não. Todos os cataclismos, todos os problemas virais que atingem a humanidade têm consequência espiritual e moral. Nós estamos colhendo o que plantamos. O planeta na fala de Siddhartha Gautama, Buda, aproximadamente 3.000 anos atrás, iria dizer: somos o que pensamos. Com o pensamento construímos o mundo. O mundo nada mais é do que a construção mental dos seus próprios moradores. Portanto, meus queridos amigos, o planeta Terra reflete o que somos. Nós vivemos em um planeta que é a matéria mental construída por cada um de nós. Pensamos bem de que esta pandemia e as pandemias que já ocorreram na humanidade, ceifando milhões e milhões de vítimas, é fruto das nossas insanidades mentais. Não é castigo de Deus, como muitos pensam. Eu me recordo que em 2012, eu me encontrava na região da Chapada Diamantina e era um período onde as pessoas diziam que o mundo iria se acabar. Eu estava realizando uma palestra na região do Vale do Capão e o tema era transmutação planetária. Ou seja, transição planetária era o tema do nosso seminário para um grupo de espiritualistas. Eu não estava fazendo uma palestra para o centro espírita, mas era para um grupo de espiritualistas, e entre esses espiritualistas havia uma francesa. Por questão ética, eu não vou dizer o nome dessa francesa, mas essa francesa, ela vendeu todos os seus bens na França e se mudou para o Brasil. Ela era da cidade de Lyon, na França, porque ela sabia que em 2012, conforme o calendário maia, no dia 22 de dezembro de 2012, haveria uma grande mudança no orbe terrestre e o continente europeu seria atingido de forma terrível. E o único local seguro para conseguir sobreviver a este grande cataclismo, conforme o calendário maia, seria o Brasil, na Chapada Diamantina. E nesse seminário, no simpósio, onde nós comentávamos que a grande transição planetária que estava ocorrendo no planeta Terra e que irá ainda ocorrer no planeta Terra, nos seus processos cíclicos de transformação, era uma transformação, uma transição do ponto de vista ético e moral. Que o planeta Terra não vai se destruir. Não há destruição, há uma transformação em todos os estágios evolutivos da Mãe Gaia, como Capra falou, como Fritz Jof Capra falou, e como o próprio Espírito, meus amigos do GPEC. Está lá no capítulo 6 do livro A Gênese, Uranografia Geral, a descrição do universo. O Espírito Galileu, que foi um grande astrônomo na Terra, vai dizer que o nosso planeta ele passa por processo gestacional de transformação necessária. Portanto, nós entendemos desta forma que também o processo, a reprodução, essa reprodução que ele trata na questão 693, e que Kardec pergunta:
são contrários à lei da natureza, às leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Se a gente cria dificuldades na reprodução humana em todas as espécies, e ele vai dizer, tudo o que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Eu não vou entrar aqui na discussão de alguns geneticistas que viviam um tempo na China trabalhando a lei do controle da natalidade. Não vamos entrar aqui na questão. Mas eu diria, em um olhar mais holístico, mais ampliado, que todo o controle tem que ter o bom senso. Se você usa produtos químicos para matar as pragas que dão nas plantações, no agronegócio, tem as suas consequências. Então acho que tudo tem que se usar o bom senso. Mas também Kardec, no capítulo 5, vai falar sobre da lei de conservação. O Fritjof Capra também falou sobre isso. Eu, pessoalmente, venho comentando nas minhas palestras sobre a ecologia centrada nos valores do espírito. A ecologia rasa e a ecologia profunda. Esse capítulo 5 é um tratado de ecologia. Eco, centrado no sistema de rede desta mãe Gaia. O planeta Terra, ele tem os seus chakras, o planeta Terra tem os seus plexos. Nós não temos os nossos chakras, o planeta Terra tem. Nós estamos conectados com a mãe Gaia, com a teia da vida. E Kardec já se preocupava com a questão do meio ambiente, quando ele, na questão 702, diz o seguinte: é lei da natureza o instinto de conservação? E eles, os espíritos, nos apresenta. Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Ele está querendo dizer que isso vai de acordo com a evolução da espécie, do espírito. É evidente que nós vivemos em um mesmo planeta, mas dividimos o nosso espaço com os nossos irmãos inferiores, os nossos irmãos animais, conforme Francisco de Assis falava, o irmão lobo, o irmão peixe, o irmão pássaro, a irmã lua, o irmão sol. Essa interatividade ecológica de conservação que Francisco de Assis tinha com tudo que estava ao seu derredor. Agora, a questão 704 eu acho muito interessante, a pergunta que Kardec formulou aos espíritos. Vejamos bem. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir. Olha a resposta. Certo. E se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa a razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que o habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Portanto, quando ele diz que ele dá
o necessário para a nossa sobrevivência. Eu vi um documentário, Planeta Terra Pede Socorro. Uma fazenda nos Estados Unidos, 90 quilômetros de extensão, 90 quilômetros em linha reta, pecuária, produção de gado. 90 quilômetros, meus amigos. A maior fazenda do mundo, o maior rebanho do mundo existe nos Estados Unidos. Eu me lembro que em uma das nossas participações em um evento, em um hotel na Linha Verde, eu estava no auditório participando de um evento de uma grande empresa, de uma multinacional. E o diretor dessa multinacional, diretor comercial, ele dizia, isso já tem algum tempo, nós pretendemos atingir o maior rebanho possível de gado do mundo. A população do Brasil tem aproximadamente 220 milhões de habitantes. Nós, daqui a um ano aproximadamente, nós vamos atingir aproximadamente mais de 220, muito mais do que 220 milhões de cabeças de gado aqui no Brasil. Ou seja, um gado para cada um dos moradores do território brasileiro. Mas isso a preço de quê? Desmatamentos da selva amazônica, a destruição das matas ciliares para a criação da pecuária e que destrói o meio ambiente. E aí veio uma crise que abateu sobre essa empresa e no mundo inteiro, e a produção do rebanho de gados aqui no Brasil, naquela ocasião, caiu. Isso é um controle. Nós, na realidade, estamos sob o controle, até um certo ponto, pelos espíritos que governam o destino dos mundos. É claro, James, que nós temos o livre-arbítrio. É evidente que sim. Nós temos o livre-arbítrio. Mas o nosso livre-arbítrio tem um limite. Se nós estamos colocando em perigo o destino da humanidade, aí os espíritos tutelares vão agir para que a gente não venha destruir de forma inconsequente o planeta Terra. Eu me recordo de um livro que eu comprei na década de 80, que em inglês dizia The After, o dia seguinte. O livro falava da Terceira Guerra Mundial nos anos 80, entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. De um lado, Ronald Reagan, do outro lado, Mikhail Gorbachev. Ambos assinam um acordo de desarmamento nuclear. Param-se de construir ogivas nucleares, porque diziam que ocorreria uma terceira guerra mundial, a terceira guerra nuclear. E o que nós estamos vendo hoje, depois de mais de 30 anos, quase 4 décadas, que as grandes guerras são os conflitos íntimos, as guerras da opulência, a guerra da hipocrisia, as guerras do fake news, da insensatez humana, essa que é o pior vírus mortal que está destruindo a humanidade, o vírus da insensatez, da hipocrisia humana. Portanto, meus queridos irmãos, quando Kardec também, na lei de destruição, essa lei que Kardec trata no capítulo 6 e que vai falar sobre a destruição necessária, no capítulo 6 da lei de destruição, Kardec,
ele vai falar da destruição necessária e também da destruição abusiva. E na questão 728, ele formula a seguinte pergunta: é lei da natureza a destruição? O que é que vocês acham? Tudo que está acontecendo aí no mundo, né? Às vezes a gente influencia sobre o nosso ecossistema. A mudança do meio ambiente certamente vai influenciar o nosso meio ambiente interno. Se os rios estão sendo poluídos, as nossas veias, os canais fluviais do nosso mundo aquático, porque 70% do corpo humano é água, vai se contaminar. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Portanto, não há destruição, há uma renovação, há uma necessidade de que os indivíduos, a sociedade, a humanidade passe constantemente pelo seu processo de transformação. E na continuidade da resposta do item 728, ele diz assim: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Será que esse espírito de destruição foi dado por desígnios providenciais? O que é que vocês acham? O que é que podemos dizer sobre isso? Olha o que ele diz. A resposta: as criaturas são instrumentos de Deus. Se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destrói, destruição esta que obedece a um duplo fim. 2 pontos. Olha o que ele diz. Manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e a utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Meus amigos do GEPEC, essa resposta dada pelos Espíritos faz a gente pensar. As criaturas são instrumentos de Deus que servem para chegar aos fins que objetiva. Eu poderia ter uma hipótese, isso é uma hipótese minha, de que nós possuímos o livre-arbítrio, mas somos marionetes, num bom sentido falando, na mão do Criador. No momento em que o Criador resolve puxar o tapete do nosso egoísmo, da nossa hipocrisia, da maledicência, desses atos insanos que nós cometemos na humanidade, o Criador puxa o tapete, puxa as nossas orelhas, literalmente, como uma pandemia ou como uma grande catástrofe, para que a gente se reinvente e reveja como é que nós estamos querendo trilhar para o mundo de regeneração. Falamos tanto nos mundos de regeneração, não é? O planeta está caminhando para um mundo regenerado, mas para que o mundo se torne regenerado, é necessário que você se regenere no seu mundo íntimo. Quando Jesus afirmou: há muitas moradas na casa de meu Pai,
é evidente que essas moradas, Jesus se relacionava em vários aspectos. No primeiro aspecto, que existem outros mundos habitados. Só a nossa Via Láctea tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas. O nosso, como é que eu posso dizer? O nosso país, que é a Via Láctea, meus amigos do GPEC, tem 100 bilhões de estrelas. E cada estrela é semelhante ao sistema solar. O nosso sistema solar, na realidade, é um estado. A Via Láctea é um país com os seus 100 bilhões de estados. E o sistema solar é um desses estados. Dentro do sistema solar existem cidades. E nós moramos, residimos em uma dessas cidades, dentro do estado que é o sistema solar, chamado planeta Terra. O planeta Terra é uma cidade. Júpiter é uma cidade. Plutão é uma cidade. Marte é uma cidade. E Andrômeda, que é um país mais próximo à Via Láctea, que está a milhões de anos-luz de distância, Andrômeda é um país com 1 trilhão de estrelas. 1 trilhão de estrelas, de estados. Portanto, quando Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai, meus irmãos, não se enganem. Ele estava se referindo que existem civilizações super avançadas, em diversos estágios evolutivos. Há moradas semelhantes ao planeta Terra, há moradas de planetas inferiores, e que os mundos de regeneração são mundos que não mais permitem a falta de ética, a hipocrisia, as guerras. Os mundos regenerados não se permite mais políticas de ódio, de vingança, de ódio, de morticínio. Nesses mundos regenerados eu poderia dizer que entre eles, Júpiter, conforme o espírito de Palissy vai revelar Allan Kardec, na Revista Espírita de 1856, agosto de 1856, foi publicada uma série de comunicações falando sobre a civilização de Júpiter. E que o espírito de Mozart, que viveu na Terra, tanto Mozart como outros grandes compositores da história da humanidade, hoje habita o planeta Júpiter. E recentemente, o James Webb, junto com outros objetos de informações, como Hubble, vasculharam o planeta gasoso de Júpiter e não encontrou civilizações. Claro que não iria encontrar com a alta tecnologia, porque os habitantes de Júpiter, conforme o espírito de Palissy vai narrar, eles vibram em uma densidade completamente diferente da densidade do corpo físico. Tudo no universo é habitado. Não existe nada vazio no universo. Então Jesus se referia a essas moradas. Jesus também se referia às moradas do mundo espiritual, porque os espíritos iriam afirmar: o mundo físico poderia nunca ter existido, mas o mundo espiritual, os universos espirituais, este sempre existiu antes de surgir a teoria do Big Bang. Antes de surgir o universo, já existiam os universos espirituais. Jesus se referia também a essas moradas. E a terceira, última morada, que é uma hipótese minha e que eu vejo que é pertinente, que são as nossas moradas interiores, as moradas internas. Há quantas moradas dentro de nós? Há quantos arquipélagos? Há quantas ilhas?
a quantos países desconhecidos dentro do nosso mundo íntimo. Realizamos viagens em grandes transatlânticos para percorrer as paisagens paradisíacas do mundo inteiro. Pagamos uma fortuna, mas a gente não consegue realizar a grande viagem para o nosso mundo íntimo. As grandes moradas estão dentro de nós. Portanto, o mundo de regeneração vai se tornar presente na existência terrestre no momento que a gente equilibrar a ética do espírito imortal com a lei que rege o nosso planeta Terra, a lei de destruição. Ela é necessária para o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. Portanto, meus queridos irmãos do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade, que façamos uma reflexão sobre a proposta das leis morais da vida apresentado por Kardec no século XIX. Vamos orar. Mestre Jesus, Tu que és a luz divina que nos cura, permita-nos, Senhor, que sejamos agraciados pela presença desse irmão maior, deste grande colaborador do planeta Terra, que possamos sentirmos a Tua presença em espírito e verdade, na mente e no coração de cada um de nós. Gratidão, muita paz, que Jesus nos abençoe.